Olá, você que está do outro lado do rádio. Este é o programa Conversando com Luiz Saião, que vai responder suas dúvidas. Como estamos só começando, nada melhor do que falar sobre o início de tudo, a criação do mundo. Faça sua pergunta que o professor Luiz Saião responde. Olá, ouvinte! Olá, professor Saião! Como nesta semana o assunto é criação do mundo, não podemos deixar que a questão da evolução passe em branco. Conte-nos de onde surgiu essa teoria. André, essa questão é bem debatida. A teoria da evolução, ela surge aí há mais de 100 anos atrás, no século XIX, e foi, vamos dizer assim, mais diretamente organizada e estruturada pelo famoso naturalista inglês Charles Darwin. No entanto, ideias evolucionistas já existiam desde a Grécia Antiga e antes de Darwin, outros pensadores sugeriram ideias semelhantes. Entre eles, vale a pena destacar um francês chamado Jean-Baptiste Lamarck. Então, o que a teoria da evolução sugere, especialmente a partir de Darwin? A ideia é que os organismos vivos, eles começaram dos chamados mais simples, ou seja, menos evoluídos, e começaram a entrar num processo de modificação, crescendo na direção de uma grande diversidade e dando origem a espécies diferentes no transcurso do tempo. E como é que a gente deve considerar essa teoria da evolução? A primeira dificuldade que a gente vai encontrar é que a teoria da evolução, inicialmente, quando foi elaborada, ela nitidamente descartou a hipótese Deus. Então, os primeiros evolucionistas eram amplamente definidos como pessoas que acreditavam que se a evolução era verdade, portanto, qualquer ideia de criação divina não faria sentido. E a pergunta é, afinal de contas, isso que eles disseram, isso que é apresentado, é verdade, é fato? Qual é o posicionamento, da ciência sobre isso? E aqui nós precisamos fazer uma separação muito clara e importante. Quando alguém faz ciência ou estuda ciência, a parte do que a pessoa diz é fato, é comprovado, pode ser demonstrado. Uma outra parte é aquilo que a gente chama de pressuposto, é o ponto de partida, a ideia primeira que a pessoa tem, quase que podemos dizer assim, um conceito filosófico anterior. Então a teoria da evolução surgiu no momento da história quando diversas pessoas estudiosas acreditavam que o mundo estava evoluindo naturalmente. Então a ideia de evolução era um conceito assim expressivo, filosófico do século XIX. Será que tudo que Charles Darwin disse, por não ser uma postura na época claramente cristã, está errado? Não está errado. Ele falou coisas sobre seleção natural, ele disse certas observações a respeito dos seres criados que fazem sentido, mas a ideia de que os animais, os bichos, os organismos, as plantas se desenvolveram independentemente de uma intervenção divina e que as coisas surgem da matéria e por elas mesmas se organizam, isso está contra aquilo que a Bíblia nos apresenta. E, portanto, esse tipo de enfoque, que nunca foi definitivamente provado, até hoje enfrenta grandes desafios, tanto filosóficos como científicos, não está de acordo com o ensino das Escrituras Sagradas. Ainda falando sobre a teoria da evolução, ela contraria a Bíblia e nega a Deus? Pois é, André, como nós estávamos falando, essa relação entre Deus e a evolução, historicamente, aí tem sido um tanto quanto complicada.
vamos dizer assim, a maioria dos evolucionistas historicamente tinha se posicionado do lado de uma espécie de materialismo ateu. No entanto, podemos até afirmar que historicamente, até na igreja cristã, se imaginou que Deus poderia construir a sua obra da criação por meio de um crescimento dentro dessa própria obra. Há indícios disso até na antiguidade. Então, o problema maior não é a mudança de organismos ou uma espécie de alteração que indique alguma coisa aí nova dentro do ambiente em que nós estamos. O problema está em acreditar que a matéria por si só basta e que não existe um plano divino por trás aí desse mundo que nós temos à nossa disposição. E por incrível que pareça, mesmo assim sendo um consenso entre os estudiosos assim que acreditam na Bíblia, né, de que a evolução não se encaixa, tem crescido no mundo o número daqueles que até admitem a evolução em parte, ou pelo menos em grande parte, às vezes até plenamente, mas não abrem mão da ideia da criação da parte de Deus. Essas pessoas são chamadas de evolucionistas teístas e existem em número considerável nos dias de hoje. Uma última pergunta, professor. Alguém pode estudar ciências, fazer faculdade de biologia, química ou física e manter a sua fé em Deus? Olha, André, sem dúvida não existe nenhuma sugestão na Bíblia de que bom cristianismo significa obscurantismo. Aliás, ao contrário do que muita gente imagina, grandes estudiosos, cientistas, filósofos assim que fazem parte da grande história humana da pesquisa, da ciência e do pensamento, eram cristãos convictos. Podemos citar aqui Pascal, Kierkegaard, Leonard Euler, né? Muitos estudiosos, cientistas tinham convicções de fé muito expressivas e talvez o mais assim importante nesse aspecto seria o próprio Albert Einstein, né? E, então essa ideia de que ciência e fé são coisas absolutamente distintas, não tem nenhuma base, nenhum fundamento. Então todo cristão pode, não só pode, como deve estudar e se envolver com qualquer área de conhecimento. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus de verdade, o Deus da verdade, não há nada a temer. E é importante observar que duas coisas aqui merecem destaque. Nós devemos entender que ciência é ciência e estudo das Escrituras é estudo das Escrituras. Não se pode exigir uma coisa de um campo de conhecimento que é distinto do outro. Então, muitas vezes a pessoa quer enfiar detalhes científicos na Bíblia de modo que não cabe. E outras pessoas querem fazer uma leitura religiosa de aspectos científicos que também não faz muito sentido. É um problema até de metodologia. Então a gente tem que tomar um certo cuidado aqui para não misturar as coisas e entender que a ciência não vai responder todas as perguntas, parte da questão está além, né, da sua área de abordagem e é tão importante o conhecimento daquilo que Deus nos revelou para a nossa salvação, como é importante o conhecimento do mundo que Deus criou à nossa volta, que de igual maneira também o glorifica e mostra o seu poder, né, os seus atributos, conforme vemos lá em Romanos capítulo 1. Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão, apoio técnico Paulo Batista e Rubens Tiastiani. Coordenação Andréa Pavel. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos. Realização Transmundial. Envie você também suas perguntas para conversando@transmundial.com.br ou escreva para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E até o próximo programa.